Fala galera, professor Rudy aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo sobre aves. A gente vai começar agora a entender um pouco da fisiologia das aves, como elas funcionam, tá bom? Beleza, então vem comigo. O primeiro passo que a gente vai dar é estudar a característica que é comum a qualquer ave. Estou falando das penas, tá? As aves elas podem ter o corpo totalmente recoberto por penas ou parcialmente recoberto por penas. Dá uma olhada aqui na sombra do passariforme que eu fiz. Veja que as pernas estão desprovidas de penas, né? As pernas são muito magrinhas, praticamente pele e osso, tá? E os vasos que conduzem sangue, beleza? Então eu fiz o seguinte, eu vim aqui, ó, tirei uma peninha, pá, coloquei ali em evidência para a gente estudar os elementos que formam a pena. A pena ela é um anexo epidérmico, tá bom? E ela é formada basicamente por queratina, beleza? Bom, quando a pena está em construção, num folículo epidérmico, ela mantém comunicação com o corpo do animal por essa estrutura aqui que parece um pino, a gente chama ela de cálamo. Tá? Beleza? O cálamo, então, mantém conexão anatômica da pena com o animal. Pelo cálamo vão passar vasos sanguíneos que vão conduzir, né, elementos para a formação da pena. Por exemplo, queratina, que é a proteína que vai ser usada. Fora isso, alguns pigmentos que o animal pode depositar na pena, deixando ela colorida e vistosa. Beleza? A partir do cálamo, você vê aqui uma haste bem notável no centro da pena. Essa haste, a gente chama ela de raque. Tá? Raque. A partir do raque, você tem múltiplos filamentos de queratina se projetando em forma de V, formando uma estrutura conhecida como vexilo. Dá para ver aqui, ó. Esses filamentos em forma de V, eles são as barbas. Então, esses filamentos que vocês estão vendo aqui, ó, são as barbas. Opa. Ó, não se perde no meu quadro, não. Olha só para você ver. Você tem aqui a raque, né, que é essa haste central, e os filamentos em projeção aqui eu pus reticência porque os filamentos são bem compridos. São as barbas, tá? São chamadas de barbas. As barbas se mantêm alinhadas graças a filamentos bem pequenininhos que mantêm a conformação em V. A gente chama esses filamentos que mantêm as barbas alinhadas de bárbulas. Eu coloquei aqui de roxo para você, ó. Bárbulas. Beleza? Então, basicamente, a pena, que é uma estrutura epidérmica, um anexo da pele de aves, uma característica comum a qualquer ave, é composta pelo cálamo, que mantém a pena anatomicamente conectada ao corpo. Pelo cálamo passam vasos sanguíneos que trazem todos os elementos para a montagem da pena. E isso quando a pena está viva, quando a pena está em formação. Depois que a pena foi montada, ela perde conexão anatômica, né? E com o tempo ela vai se desgastar e terá que ser substituída. Uma nova pena será produzida, né? Uma troca de penas. Bom, a partir do cálamo você tem uma haste central chamada de raque. Dessa haste surgem múltiplos filamentos de queratina. Esses filamentos são conhecidos como barbas. Para as barbas manterem a sua posição e conexão com a raque, nós temos microfilamentos de bárbulas, que mantêm essa conformação que a gente conhece como vexilo. Tá? Guarda isso aí no seu coraçãozinho, vexilo. Beleza? Bom, gente, a pena ela tem múltiplas funções, mas para isso ela tem que durar um tempo considerável. Isso varia de ave para ave. O comportamento da ave vai determinar muito disso. Mas, para a pena durar mais, as aves apresentam uma estratégia bem interessante. As aves são animais que têm poucas glândulas, tá? Bem menos quando comparado com qualquer outro bicho. Bom, uma glândula é muito importante. Essa aqui, ó, fica perto da cloaca do animal, que eu coloquei aqui com a cor alaranjada. Essa glândula, ela é conhecida como glândula, ó, GL, glândula uropigiana. Essa glândula uropigiana, ela produz esse óleo. Tá vendo aqui? Eu coloquei uma gotinha aqui como se estivesse saindo óleo da glândula. Então a glândula uropigiana produz óleo. Esse óleo, pessoal, ele é coletado pelo bico e espalhado na superfície do corpo do animal. Esse óleo vai impermeabilizar a pena, evitando que ela se encharque, que ela fique molhada. Além disso, o óleo vai garantir uma durabilidade maior, vai fazer com que a pena dure mais tempo, tá? Sem que seja necessário a ave ficar trocando constantemente. Então, o óleo produzido pela glândula uropigiana aumenta o tempo de durabilidade das penas, impermeabilizando as penas, evitando que elas fiquem molhadas ou que elas se desgastem rapidamente. Legal, né? Como é que a ave espalha esse óleo? Com o próprio bico. Ela coleta o óleo e espalha, impermeabilizando a pena. A pena, então, é uma estrutura proteica impermeabilizada com o óleo produzido pela glândula uropigiana. Vem comigo.
Com relação às penas, dois tipos de penas são importantes para vocês estudarem. As penas de contorno, que estão cobrindo todo o corpo do animal, né, que garantem aí ao animal um contorno bem legal, e as plúmulas, que são penas muito comuns em filhotes. São penas que apresentam, né, os filamentos de barbas bem espalhados, como se fosse uma pluminha mesmo, tá? Ela é importante para o desenvolvimento dos filhotes. Então, guarda isso. Penas de contorno, muito comum nos adultos, e as plúmulas nos filhotes. Bom, para que serve a pena? Ajuda na manutenção da temperatura. A temperatura das aves é muito elevada e muito disso, essa manutenção de temperatura, se dá por conta das penas. Beleza? Auxílio no voo. As penas evitam, né, problemas durante o voo, como, por exemplo, turbulências. Reprodução. As penas elas podem ser coloridas, atrativas e podem servir como um elemento de comunicação entre os sexos, macho e fêmea. Geralmente os machos eles apresentam penas bem vistosas, bem coloridas, para atrair a atenção das fêmeas. Né? Quem nunca viu um pavão tem que ver, saber o que eu estou falando. Os pavões eles têm conjuntos de penas bem chamativas para atrair as fêmeas, ok? Geralmente é assim, quando você vê um bicho colorido demais, bem diferentão, é o macho. As fêmeas são mais discretas, mais na delas, mais quietinhas, para passar desapercebido no ambiente, tá? Interessante isso. Outra coisa bacana é que alguns tipos de penas, por exemplo, plúmulas de pó, são usadas pelos adultos para construir o ninho. Na construção do ninho, os adultos liberam um pouco de penas, plúmulas de pó, que vão ajudar a aumentar a temperatura do ninho para facilitar, né, no processo de choco, no processo de incubação dos ovos, digamos assim. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula interessante. Guarda isso no seu coração. As penas são características exclusivas das aves e hoje você aprendeu como é formado ou quais são os componentes de uma pena. Logo eu volto com mais informações sobre fisiologia das aves. Tchau!